Oi, eu sou a Lili, boas-vindas ao canal! Nós já falamos aqui sobre 3 dos principais povos que habitaram a Mesopotâmia. Falamos um pouco sobre a região costeira do Mar Negro e hoje vamos falar sobre os povos da região da montanha, logo após a vinheta. A região da montanha da qual estamos falando vai da Índia, de parte da Índia, até a Capadócia. E ela forma um semicírculo que aborda a planície da Síria e uma parte ali da bacia mesopotâmica. Ou seja, essa região está próxima das regiões da Mesopotâmia e da costa do Mar Negro, sobre os quais a gente já falou aqui, né? Sobre as quais a gente já falou aqui, a gente já discutiu um pouco as vestimentas dos povos dessas duas regiões. E por conta disso, por estarem ali tão próximos, um povo influenciou o outro, conforme a gente já conversou aqui também, certo? As evidências apontam que a galera da região da montanha utilizava roupas bem parecidas com raças pré-históricas, né? Com as roupas de raças pré-históricas, só que um pouco mais, como eu posso dizer, adaptadas à região da montanha, que era mais alta e, consequentemente, mais fria. Então, essas roupas tinham adaptações como mangas compridas, eram feitas essencialmente de couro, mas antes de te contar tudo isso, eu preciso que você se inscreva aqui no canal, não esqueça de ativar as notificações aqui nesse sininho e, claro, deixe seu joinha no vídeo. Aproveita e me segue no Instagram também, porque além de postar bastante coisa da minha vida por lá, eu também estou produzindo conteúdo sobre têxtil e moda, beleza? Beleza! A trajetória dos povos da montanha não é diferente dos povos da região da Mesopotâmia e da região do Mar Negro. Primeiro, eles começaram demonstrando poder a partir da conquista de territórios. Depois, com a expansão marítima e comercial, eles começaram a comercializar, acumular riquezas e a utilizar o luxo e a suntuosidade como maneiras de demonstrar poder, né? Não mais a conquista de território. E aí, tanto a conquista de território quanto essa expansão marítima e comercial foram pontos que fizeram com que povos diferentes, de regiões diferentes, entrassem em contato entre si, e aí, consequentemente, as culturas entram em contato, e aí as roupas, as vestimentas também, né, entram em contato e a moda se espalha por aí. E agora que eu já te falei tudo isso, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder pra gente espalhar por aí a história da moda. Tem obra aqui e obra aqui. Então, de vez em quando, talvez apareça um ruído aqui nesse vídeo. E por isso eu já peço perdão para vocês. Bom, dentre os povos da região da montanha, habitaram os persas, que tiveram um império chamado Império Sassânida. Esse Império Sassânida é uma dinastia que durou até mais ou menos a conquista árabe. E essa galera do Império Sassânida era muito inteligente e, né, um pouquinho assim observadora. Eles observaram e aprenderam a técnica de tecimento da seda chinesa e aí eles trouxeram isso para o seu território e começaram a construir é ótimo. E aí começaram a fazer esse processo de tecimento de seda chinesa nos seus próprios teares ali na região da Pérsia, por ali. E além de eles reproduzirem o processo de tecimento da seda chinesa, é claro que eles aprimoraram, certo? E aí os tecidos sassânidas têm bastantes motivos. Hoje tá difícil. Além do processo de tecimento da seda chinesa, os sassânidas tinham também o processo de tecimento só seu, né? E os tecidos sassânidas, eles eram muito bem elaborados e tinham uma grande riqueza decorativa com diversos motivos diferentes. Quando eu tô falando aqui de motivos, não é sinônimo de razões, tá bom? Os motivos na indústria têxtil
são os desenhos das estampas, sabe? Ou os desenhos do tecido. É isso que a gente chama de motivos, beleza? E aí, assim, essa riqueza de detalhes, essa riqueza de motivos, fazia com que os tecidos sassânidas fossem muito utilizados em vestes cerimoniais, né? Ou em mortalhas. E a gente está falando aqui de um material nobre, né? De seda, que eles teciam. A gente também está falando de uma grande riqueza técnica, com vários detalhes, tecidos no tecido. E isso fazia com que essas peças se tornassem muito caras e fossem apenas acessadas pelas classes mais altas da sociedade. Então, só utilizavam tecido sassânida quem tinha graninha no bolsinho. Beleza? Os hobbies cerimoniais, eles eram feitos com tecidos com motivos de reis e símbolos da dignidade real. E esses símbolos e esses reis, eles não eram estampados, eles eram tecidos nas peças. Ou seja, já saía do tear com o desenho lá, com o motivo de rei ou de símbolos da dignidade real. E aí, o estilo dos tecidos sassânidas influenciou tanto os tecidos bizantinos quanto os tecidos chineses. Então, eles aprenderam as técnicas de tecimento de seda chinesas, mas também influenciaram as técnicas de tecimento da China. E existiam dois motivos mais comuns nos tecidos sassânidas, que chamavam-se rotata, que eram motivos em formatos de roda, ou escutalata, que eram motivos em formatos quadrados. O Império Sassânida, como eu mencionei no começo do vídeo, ele foi o último império pré-islâmico ali na região da Pérsia. E eles se desenvolveram muito e se destacaram muito na indústria de tecidos, né? E quando eles foram conquistados pelos muçulmanos, eles não perderam esse destaque porque, tudo bem, eles foram conquistados, né? Não podiam mais fazer os motivos e os tecidos conforme a sua própria cultura, mas eles adaptaram os tecidos e a produção para a cultura árabe, aliás, para a cultura muçulmana, e isso fez com que eles não perdessem o seu lugar de destaque na indústria têxtil na antiguidade. E a prova disso é que, olhando para trás na história, anos depois da queda do Império Sassânida e tudo mais, a gente tem as cruzadas, lá na Idade Média, e a maioria daquela seda que os cruzados acumulavam nas suas conquistas tem grandíssima e fortíssima influência do processo de tecimento sassânida. E agora, falando em relação às peças mesmo de roupas utilizadas, a túnica costurada foi difundida pelos persas ali em toda a região do Oriente Médio. Isso inclui Suméria e tudo mais. Porém, a túnica utilizada pelos povos da região da montanha era confeccionada em couro, porque como eles moravam numa região mais alta e consequentemente mais fria, eles precisavam de um material que proporcionasse mais isolamento térmico, né, que deixasse mais quentinho. E as peças utilizadas tanto por homens quanto por mulheres eram brilhantemente coloridas e em especial em azul ou em amarelo. E dentre as contribuições dos povos da montanha para a história da moda estava o fato de eles vestirem a túnica bem próxima ao corpo, bem justinha. E o fato de ser bem justinha também proporcionava isolamento térmico, também deixava eles mais quentinhos. Além da túnica que a gente mencionou aqui, os persas e a galera da região da montanha utilizavam uma saia semelhante àquela saia que os sumérios utilizavam, porém a saia da galera da região da montanha era frequentemente ornada. E associada a essa túnica e a essa saia também tinha uma peça que parecia uma camiseta, que tinha um comprimento que podia variar entre curto e longo. Geralmente curto para os homens e longo para as mulheres. E aí, além da saia, a túnica e essa peça que parecia uma camiseta, podia também ser associada a esse look ou o chale sumério ou a echarpe
Caldeia. Eu não sei se a pronúncia tá certa, mas é a echarpe da galera da região da Caldeia. E essa echarpe, ela era mais fininha, né, menos larga e mais popular, então ela era mais utilizada entre as mulheres do povo. E o xale sumério era mais utilizado entre as mulheres da classe mais alta. E essa túnica que eu mencionei, que parecia uma camiseta, ela podia ter mangas curtas e chegar até a altura do calcanhar, ou ela podia ter mangas compridas e chegar até o comprimento arrastar no chão. Pois é, bastante tecido, hein? E no verão, né, quando as temperaturas estavam mais amenas, era frequente, né, existem evidências de que havia um vestido plissado que era utilizado como roupa de verão. Bom, no começo do vídeo a gente falou que existiam as conquistas territoriais, depois veio a expansão comercial, e essas duas formas eram maneiras de fazer com que um povo entrasse em contato com o outro. Quando os persas entraram em contato com a galera da Assíria, eles desenvolveram um apreço muito grande. Eles, assim, a realeza desenvolveu um apreço muito grande por uma vida luxuosa e sedentária. Então, a gente também pode acreditar aos persas o aumento no volume e no comprimento da túnica e também as suas mangas mais compridas e volumosas. O kaftan, que é uma peça que acredita-se ser a evolução do xale sumério, também pode ser creditado aos persas, né, o seu primeiro uso. Agora, uma coisa que a gente pode acreditar aos persas com certeza é o uso de calças. Foram eles quem inseriram o uso de calças na história da moda. Bom, nos pés, os persas utilizavam sapatos que tinham a biqueira revirada para cima e o cabedal é essa parte lateral do sapato, sabe? Esse cabedal era feito em couro colorido e os sapatos possuíam uma abertura ali na parte de onde a gente tem a língua do sapato hoje em dia. Já tinha uma abertura ali nos sapatos persas e essa abertura era fechada com cadarços. Nas cabeças da galera da região da montanha, isso inclui persas, sassânidas, hititas e tudo mais, a gente via chapéus de feltro. E no primeiro milênio, esses chapéus de feltro podiam ser associados por chapéus cilíndricos e pontudos, né? E a esses chapéus, as mulheres adicionavam véus que podiam cobrir ou não o rosto, né? A cabeça é óbvio que vai cobrir. Óbvio. E o chapéu mais comum entre os persas era esse chapéu de feltro, que cobria só essa região da cabeça, assim, sabe? Como se você colocasse um chapéuzinho aqui, que tinha uma voltinha assim. Eu vou tentar achar uma imagem, porque eu explicando não é muito bom. Eu não trago imagens com tanta frequência, porque como a gente está falando de história antiga, então as imagens são meio escassas, assim, mas eu vou tentar fuçar na medida do possível, beleza? E eu acredito que o chapéu de feltro ele era mais comumente utilizado porque como a gente está falando de região de montanha, que é mais alta e consequentemente mais fria, o feltro isola melhor do que um tecido. Porque o feltro é nada mais, nada menos do que as fibras ali todas juntinhas e amassadas. E então não tem aquele processo de fiação para poder tecer. E quando você tem fios em um tecido, você tem espacinhos entre os fios que prejudicam um pouco o isolamento térmico se comparado com feltro ou com TNT. É que o TNT é bem levinho, então ele não isola tão bem termicamente, né? Bom, nas cabeças da região da montanha, dos povos da região da montanha, a gente via cabelos repartidos e cacheados. E com o passar do tempo, os cachos, que eram muitos, viraram só 2, um de cada lado do rosto. E aí eles caíam assim em direção à barba, que também era cacheada. Nas cabeças dos reis, nós conseguíamos ver coroas cilíndricas, né? Ou diademas circulares, ou ainda coroas com ameias. E
Os ornamentos, as joias, eles eram bastante utilizados, especialmente depois que os persas entraram em contato com os assírios. Que vocês lembram que eu falei que os assírios gostavam bastante de joias largas, né? Braceletes largos, colares largos. E os persas adotaram esse hábito, esse costume. E além desses braceletes e colares largos, eles utilizavam também bandanas com gemas e miçangas, colares, ornamentos de tórax, peitorais, correntes e os braceletes, né, que eu acabei de mencionar. Se você assistiu ao filme 300 de Esparta, provavelmente você sabe que os persas eram um povo guerreiro, né? Eu também mencionei para vocês que durante um tempo a conquista de territórios era uma maneira de mostrar poder. E se a gente está falando de povos guerreiros, a gente está falando de vestimentas de batalha. Que no começo, na região da montanha, eram as túnicas de couro, acompanhadas por um cinturão. Depois, esse cinturão e essa túnica passaram a ser acompanhados por um capacete que cobria as orelhas no primeiro milênio. E no segundo milênio, esse capacete passou a proteger também as bochechas. No primeiro milênio, o capacete tinha uma pluma que caía da região de trás. E no segundo milênio, essa pluma foi substituída por uma crista com pelos de cavalos. Associado a tudo isso, o cinturão evoluiu para um cinto que tinha espaço para colocar uma adaga, uma faquinha. E também havia a utilização de calças, né, pelos soldados. Os soldados cocheiros, que eram os soldados das carroças, eles utilizavam também uma couraça. E em resumo, né, a gente pode falar que a contribuição dos povos da região da montanha para a história da moda são a sua diversidade e riqueza dos tecidos, o processo de tecimento da seda, que eles aprenderam lá com os chineses e aprimoraram, o fato de eles utilizarem mangas compridas e também calças, e por fim, o fato de utilizarem sapatos, tá? Essas são as principais contribuições para a moda que a gente pode destacar desses povos da região da montanha. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha pra gente e, claro, estar aqui comigo no próximo vídeo. Então, eu vou ficar te esperando aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau! E dentre os motivos... estampados não.